Meu querido amigo Átila, do Nerdologia, soltou recentemente um grande vídeo explicando o porquê a ida do Homem à Lua não foi uma farsa. Ele explicou direitinho todos os detalhes, várias questões envolvendo o porquê todas as questões científicas estão mostrando que aquilo não foi uma farsa, que as pessoas que falam que foi uma farsa não entendem da ciência que está por trás. Mas mesmo assim, até pela questão do tempo que ele teve para explicar, várias questões surgiram nos comentários. Então vou aproveitar algumas dessas questões para explicar o porquê, novamente, aquilo está acontecendo e para que as pessoas que não conseguiram entender direito alguns argumentos que ele deu possam entender melhor o que está acontecendo. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Dois vídeos que eu acho que são muito interessantes sobre o tema, mostrando um pouco de como foi a corrida espacial e como os fatos que a gente conseguiu descobrir por eles. Um é o próprio vídeo do Átila, como eu já falei, lá no Nerdologia. E o segundo vídeo que vocês podem ver é o vídeo do Castanhari, lá do Nostalgia, sobre a corrida espacial. São dois vídeos muito bons que estão falando sobre o tema. Antes da gente começar, é bom deixar uma coisa clara aqui. Não existe nenhuma dúvida que o homem foi para a Lua e, principalmente, não existe nenhuma dúvida que aquela viagem feita por Neil Armstrong e Buzz Aldrin, aquela viagem levou o homem à Lua. Não existe em nenhum lugar sério essa dúvida. Pode parecer um pouco arrogante o que eu estou falando, mas é bom deixar claro. Não existe essa dúvida. Qualquer coisa que a gente for falar é para poder explicar pontos de dúvida que possam aparecer, mas isso é uma questão fechada. Não existe como aquilo pudesse ser encenado, tudo bem? Primeira pergunta que eu vi muita gente falando nos comentários do vídeo do Átila era sobre o cinturão de Van Allen. Se a gente conseguiria resistir passar pelo cinturão de Van Allen. Então vamos primeiro explicar o que é o cinturão de Van Allen. A Terra tem um campo magnético. Esse campo magnético protege a gente das partículas vindas do espaço, do Sol, porque ela, por ser um campo magnético, são partículas carregadas, ela deflete elas para as regiões do polo. Quando você tem umas chuvas muito grandes de partículas chegando, batendo na Terra, elas são defletidas para o polo, que é o que a gente conhece como as auroras boreais. Então o que acontece? Por causa da existência desse campo magnético, em torno da Terra existe um mar de partículas que ficam orbitando, por causa novamente do campo magnético, essa região em torno da Terra. Existem mais ou menos dois grandes campos. Um que é um mais baixo, que é o cinturão interno, e um externo. Esse cinturão foi descoberto pelo cara chamado Van Allen em 1958, e ele descobriu então que existia, por causa desse mundaréu de partículas em torno, altamente aceleradas, uma quantidade de radioatividade muito forte em torno da Terra. Isso que faz as pessoas acreditarem que qualquer nave ou qualquer coisa cruzando o cinturão de Van Allen naturalmente levaria a pessoa a morrer. No entanto, existem várias questões importantes a serem explicadas. A primeira delas é que o cinturão de Van Allen ele não está em torno de toda a superfície da Terra. Existe uma região em torno do Equador onde o cinturão interno, que é o mais perigoso, está localizada. Então, se você for olhar os mapas magnéticos, você vai ver que essa região, mais ou menos até que você passa do latitude 45 graus, norte e sul, não existe mais partículas praticamente do cinturão de Van Allen. Então ela está localizada numa determinada região. A segunda coisa, uma proteção radioativa, ela é feita como? Você vai depender do tempo que você está exposto àquilo e da força do campo. Se você está sendo exposto a um campo muito forte, você tem que passar rápido ou ficar pouco tempo ali. Se o campo é fraco, você pode ficar por um período maior. Exatamente por isso que pessoas que, por exemplo, em Fukushima sofreram um acidente, elas não morreram imediatamente porque elas ficaram expostas por um campo de radioatividade por curto período de tempo. Então, quando a NASA começou a planejar a viagem para a Lua, já se conhecia o cinturão de Van Allen, já se sabia do risco disso. Então a nave foi construída se levando em conta uma proteção, uma barreira em torno da nave, que não precisa ser de metal, porque esse tipo de radioatividade de prótons, principalmente por campo interno, ela não é bem protegida por materiais metálicos, é protegida por outros tipos de materiais que são mais leves. E eles traçaram a rota de maneira que ele ficasse o menor tempo possível passando por dentro do cinturão de Van Allen e ele passasse pela parte mais fraca dele. Então, se você for olhar os mapas da viagem, você vai ver que
eles passam sempre uma curva que passa lá pela região do latitude 30. Isso é o quê? Para evitar que os astronautas ficassem expostos à parte mais forte do cinturão de Van Allen. Então, quer dizer, não significa que o cinturão não é perigoso. Ele está lá, ele existe, ele está lá. No entanto, saber a existência dele, final dos anos 60, 1968, 69, a gente já sabia da existência dele há bom tempo. É possível sim se precaver na criação da missão para que eles não sofressem isso. Obviamente, a gente tinha que confirmar os modelos. Então, para isso, todos os astronautas que foram às missões da Apollo foram com dosímetros dentro da nave para poder medir se a exposição que eles estavam recebendo era suficiente ou não para causar algum dano em longo prazo. Então, isso foi a primeira coisa. E, além de tudo, nas próprias missões Gemini, foram feitos testes de se atravessar astronautas rapidamente por dentro de regiões muito mais perigosas do cinturão de Van Allen. Então, a grande questão é, existe todo esse bafafá que nenhum ser humano pode existir e é completamente mentira. A gente consegue sim, sabendo por onde passar e com um determinado grau de proteção, passando rapidamente, resistir a passar pelo cinturão de Van Allen. Isso aí é coisas de pessoas que ouviram falar sobre existe um campo radioativo em torno da Terra, mas realmente não estudaram a fundo o que aquilo significa. Outra questão que surgiu bastante é de pessoas perguntando como a nave Apollo podia se movimentar fora da atmosfera. Então, essa é uma questão que está muito mais relacionada a entender como as leis da mecânica funcionam. Basicamente, a gente sabe que, pelas leis de Newton, que toda vez que uma força é aplicada num corpo, o outro corpo que aplicou a força recebe uma força de mesma intensidade de direção contrária. Então, é isso que faz o foguete se movimentar. O que as pessoas, eu acho, não entendem, o que eu tenho visto que não entendem, é que eles acham que basicamente a propulsão do foguete está empurrando a atmosfera e a atmosfera que empurra o foguete para frente. Isso não é verdade, porque o que está acontecendo na verdade é, como eu falei, a força vai ser aplicada. Ela não diz em nenhum momento que está sendo aplicada na atmosfera. O foguete, o que ele faz? O foguete, ele é uma máquina que ela vai pegar gases, comprimir eles uma alta pressão e expelir eles uma alta velocidade na direção para trás do foguete. Se você for só observar, o sistema que é composto pela nave mais os gases que estão saindo, eles originalmente vão falar que eles estavam parados. Então a gente sabe também que esse sistema não está tendo nenhuma força externa sendo aplicada nele. À medida que os gases começam a ir para trás do foguete, isso é uma força interna, elas não podem fazer o sistema gases mais naves se movimentar. O centro de massa deles tem que continuar parado. Então o que acontece? A partir do momento que os gases começam a ir para trás em alta velocidade, a única maneira desse sistema continuar estável, continuar sendo parado, é que a nave vai na direção contrária. Então, assim, de uma maneira macro, é isso que está acontecendo. De maneira mais micro, o que está acontecendo é o seguinte: no momento que a nave está sendo ligada, os motores estão ligados e os gases dentro do compartimento começam a ficar cada vez mais aquecidos, eles começam a exercer pressão em todo o interior do motor. No momento que você abre uma porta, que é para onde os gases vão sair, ele vai continuar exercendo pressão nas quatro paredes, a de frente e de trás. Ele exerce pressão aqui, aqui, aqui e aqui. No momento que eu tiro essa barreira aqui, os gases vão começar a fugir por aqui e essa parede não vai estar sofrendo mais a pressão do gás. Então, essa parede e essa parede vão se anular a pressão que eles estão fazendo, e essa aqui vai continuar sendo a única desses dois lados a ter uma pressão ocorrendo. Então aqui, a força exercida nessa parede de trás, onde está a saída, é zero, e o gás vai fazer uma pressão para cá, onde vai fazer a nave andar. Então os gases sendo expelidos para trás em alta velocidade, eles acabam propulsionando a nave para frente na outra direção. Isso não depende de você ter gases. A atmosfera não está fazendo efeito nenhum para ajudar a nave a se movimentar. Na verdade, por causa do atrito do ar, ela está mais atrapalhando do que ajudando. Porque já não ajuda de jeito nenhum, o atrito atrapalha mais. Esse fato de que corpos podem se movimentar jogando coisas para trás ou para o lado, independe de você estar no vácuo ou em ambientes que tenham uma atmosfera em torno de você. Então, independente de onde tivesse isso, a nave Apollo consegue se movimentar para essa direção. Isso você pode ver de uma maneira muito simples. Vamos falar que você pega um colega seu, vocês dois estão sentados numa cadeira com o pé levantado, ninguém está encostando em nada, os dois estão indo nas cadeiras e um empurra o outro. Você empurra o seu colega. Se você só empurrar ele, você vai estar indo para uma direção e ele para outra. É exatamente isso que ocorre no espaço. O fato de você estar jogando gás para trás, você acaba empurrando a nave ou o seu colega para outra direção. E vários filmes mostram isso acontecendo. A gente pode falar do Gravity, onde isso acontece, e eles mostram exatamente isso ocorrendo. E não depende em nenhum momento da existência de uma atmosfera para que isso ocorra. Uma terceira questão que eu vi muita gente perguntando lá, e algumas dúvidas que ocorrem, essa é mais em relação à tecnologia e um pouco de física.
Como é que é nos anos 60 que a gente conseguiu ter uma conversa entre os astronautas da Apollo e o Nixon? E essa conversa ocorre quase em tempo real. Isso é uma questão interessante, porque a gente, do ponto de vista prático, a gente olha para o nosso dia a dia e a gente vê que é razoavelmente complicado você falar com um amigo no Japão. Você tem conversas que tem um baita de um delay. Eu mesmo, quando eu vou gravar Nerdcast, a gente tem que se acostumar em que qualquer comentário que eu fizer vão ter 3 segundos entre a minha fala e eu ouvir qualquer reação dos meus amigos que estão gravando comigo. Então, hoje em dia, vamos falar num mundo muito mais moderno, conversando dentro da Terra, a gente tem delays altos, que são ligações complicadas, e nos anos 60 eles foram capazes de fazer uma ligação entre a Lua e a Terra, e quase não acontece esse delay. A grande coisa que importa para você ter um delay numa conversa é a distância entre o ouvinte e o cara que está falando. Então, basicamente, você vai ter a distância entre eles que vai determinar o quão longo vai ser esse delay na comunicação. Porque isso tudo é basicamente determinado pelas leis gerais. A velocidade da luz é constante, então a única coisa que vai depender para o sinal andar entre uma pessoa e outra é a velocidade da luz, a velocidade do sinal andando. Quanto mais longe, maior vai ser o intervalo que eles vão demorar para receber a mensagem que o outro mandou. Quando você está na Lua, a Lua está mais ou menos a 300 mil quilômetros de distância da Terra. Então você vai ter uma distância que vai estar o sinal saindo da Apollo, andando em linha reta entre a Lua e algum satélite ou alguma antena no lugar que ele vai receber o sinal e mandando para a pessoa que está ouvindo. Então a distância que você vai falar é um pouquinho maior do que 300 mil quilômetros, porque nesse caso o sinal está sendo mandado diretamente entre a nave e o Nixon, que no caso estava ouvindo. Óbvio, o sinal não ia ficar passando por as centrais telefônicas, era um satélite que ele estava recebendo na Casa Branca, uma antena, aquele sinal, ele ia praticamente em linha reta para ele. No caso de uma comunicação, um telefonema que você faz, esse sinal sai da sua casa, vai para a central, da central ele vai para outra central, de uma central ele é transmitido para um satélite, ele é retransmitido por vários satélites até o local, ele volta para uma base, ele é retransmitido. Então, ele é, apesar da comunicação ser interna da Terra, esse é um sinal que não é mandado direto entre as duas pessoas. Ele é, por ser uma comunicação em massa, transmitido entre várias centrais, entre vários satélites, e os satélites já estacionários de comunicação ficam extremamente altos, eles ficam a 30 mil quilômetros de altura, já é 1/10 da distância que a gente estava falando, e várias idas e voltas, faz com que esse sinal ande, no final das contas, uma distância muito maior do que esses 300 mil quilômetros de distância, a linha reta que o sinal da Apollo teve que atravessar para poder chegar para o presidente e os astronautas. Então, apesar de parecer que, nossa, meu amigo está aqui tão perto, ele está dentro da Terra, isso demora, no fundo, muito mais tempo do que aquele sinal. Era uma comunicação prioritária, era uma comunicação de caráter militar. Então, obviamente, ela tinha preferências maiores para poder evitar todas essas retransmissões do que o que a gente tem. Isso explica porque o sinal tinha aparentemente um delay muito menor do que o que a gente vê em comunicações intercontinentais. Uma última pergunta que a gente pode responder: por quê? Como a gente pode saber que a nave realmente foi para o espaço? Como é que a gente pode saber que ela estava sendo transmitida de um ponto do espaço? Vocês podem ver, os próprios russos, que seriam os mais interessados em negar a ida do homem, dos americanos para a Lua, eles não negaram. Será que eles foram ignorantes em não aceitar? Como é que eles tinham certeza que aquilo que eles estavam vendo era verdade? O fato bastante simples é: você consegue mensurar onde é que está o sinal que está mandando aquela fonte, você conseguiria saber que ele não estava vindo da Terra. Então, qual que é a estrutura que a gente tem que pensar? Vamos pensar da mesma maneira que o GPS funciona. O que o GPS faz? O seu celular, ele emite um sinal, esse sinal vai para diversos satélites que estão em torno da Terra. Cada satélite sabe a distância entre eles e você sabe o tempo que o sinal demorou para sair e chegar entre cada satélite. Sabendo o tempo que demorou para chegar em cada satélite e a distância entre eles, você consegue medir exatamente qual que é a sua posição relativa entre esses satélites. Então você consegue saber, se o satélite sabe onde ele está, você consegue saber qual que é a posição específica dessa pessoa no GPS na Terra. Da mesma maneira, a nave Apollo estava no espaço, longe da Terra, estava aqui. E qualquer pessoa, várias pessoas conversando simultaneamente, eles sabem a posição deles e eles conseguiam medir o tempo da comunicação que eles iam receber a mensagem da Terra. Então a Apollo falou A, eles conseguem saber em que momento eu recebi esse A, em que momento o Joãozinho recebeu esse A e em que momento o Luizinho recebeu esse A. Sabendo, eles sabem a posição, então eles sabem as distâncias entre eles, você consegue então saber qual que é o quão longe o sinal que mandou estava de cada um deles. Dessa maneira você consegue realmente saber qual que é a posição que essa nave estava em relação a esses
3. Fazendo isso, qualquer pessoa poderia, de maneira independente, juntando com vários colegas, obviamente, mensurar qual que era a posição dessa nave. E diversas pessoas fizeram isso. Vários astrônomos amadores mensuraram a posição da nave e todas elas confirmam que a nave estava realmente fora da Terra, estava na Lua. Então toda a transmissão da viagem Apollo foi medida diversas vezes e confirmada por observadores externos que a posição que eles diziam que eles estavam era a posição que eles estavam transmitindo. E os russos, obviamente, fizeram a mesma coisa, usando vários radiotransmissores, e eles estavam recebendo as informações, todo mundo estava recebendo as comunicações, eles podiam confirmar em que ponto estava aquela nave, e eles podiam confirmar em todo momento que aquilo que eles estavam vendo estava no espaço, estava na Lua. Isso tira qualquer dúvida que aquela viagem foi feita na Lua, eles estiveram lá. Obviamente, um cara que não está interessado em acreditar nas histórias ditas pode falar, sim, mas eles poderiam ter mandado uma nave sem nenhuma pessoa dentro dela para poder fazer essa comunicação. No entanto, agora você começa a pegar uma questão muito mais complexa. Você está dizendo então que em 1968, 68, a gente tinha uma comunicação precisa para poder ligar onde a nave estava dizendo que estava, para ela fazer todo esse tracking, ir para a Lua e voltar de maneira não automatizada, sem nenhuma interação humana, e que pudesse ser confirmado pelos observadores externos. Então, isso já começa a se tornar tão mais complexo do que o fato que mandar a pessoa, você já começa a colocar argumentos que não se sustentam mais. Para poder manter a comunicação entre Apollo e a Terra, diversas torres estavam o tempo todo recebendo as informações. Isso diversos países, pelo mundo inteiro, diversas nacionalidades, diversas agências espaciais, e todas essas torres poderiam independentemente triangular a posição da nave, porque elas sabiam a posição das outras, elas sabiam a diferença do tempo, e nenhuma delas era ligada à NASA. Então não existiria nenhum motivo para que também essas fontes oficiais, além das fontes amadoras, além dos russos, não fossem a público e falassem que aquilo estava sendo mentira. Então você tem diversas confirmações simultâneas de que aquele sinal estava vindo do espaço e mesmo assim todas elas batiam com aquilo que estava sendo dito. Então é uma confirmação quase perfeita. Você está vendo algo e aquilo que você está dizendo que está sendo feito, pessoas independentes não existiriam motivo nenhum para poder proteger você ou até teriam muito a ganhar se eles falassem que estava mentindo, no caso da Rússia, confirmaram que aquilo que estava sendo dito era verdade. Quer dizer, mostra que é outro sinal que aquilo que foi visto é realmente verdade. Essas foram 4 perguntas que eu vi muita gente lá nos comentários do vídeo do Átila perguntando, e eu achei melhor explicar elas um pouco, porque aqui eu tenho mais tempo para poder falar do que o Átila tem nos vídeos dele, já que ele abordou diversos fatores nesses 10 minutos. Eu vou continuar olhando o que está sendo dito, eu vou continuar olhando o que as pessoas estão falando, e a partir dali, se eu continuar vendo outros comentários que eu considero interessantes, eu posso fazer outros vídeos para poder abordar, porque essa questão dos conspiracionistas e da viagem para a Lua é muito grande. Tem diversas perguntas que as pessoas acabam fazendo e que tem uma explicação simples por trás, mas que acabam não atingindo um público tão grande para poder explicar por que aquilo está acontecendo. Então é isso aí, fiquem ligados aí, porque como eu falei, região nova, isso aqui ainda está um pouco inóspito, ainda está bastante simples, mas eu vou transformar aqui o quarto que eu peguei para poder gravar em algo mais bacana, para poder continuar gravando com vocês. Agora tá mais fácil, minha câmera tá montada, as luzes estão montadas, só sentar e gravar, diferente que eu precisava montar todo o setup no meio da sala, tinha que parar todo mundo na casa, tinha que desligar o computador, tinha que desligar tudo. Agora é sentar e gravar, então vocês vão me ver aqui mais frequentemente. Tudo bem? Então, aquele abraço e até a próxima.